Queridos alunos, nessa aula eu vou dar início sobre uma matéria muito importante de situações que ocorrem dentro das casas de saúde, dos hospitais, em algumas situações. Eu escrevi essa matéria mediante as situações que eu mesmo me deparei durante o período que agia como capelão ou trabalhava como capelão dentro do Hospital Universitário Evangélico em Curitiba. Um hospital muito grande, 640 leitos, 5 UTIs, vários centros cirúrgicos, pronto-socorro, ambulatórios. Um hospital que atende mais de 1 milhão de pacientes por ano, entre internamentos, cirurgias, consultas, cidades do interior que trazem para os ambulatórios, enfim. Num hospital dessa magnitude, existem muitas situações que são verdadeiros desafios para a medicina. Eu já falei em aulas passadas sobre as doenças psicossomáticas. São doenças somáticas, psíquicas, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, e doenças que acabam desenvolvendo no corpo da pessoa sintomas, como às vezes a pessoa tem uma alergia, por depressão, por ansiedade, psoríase, vitiligo, enfim. Mas são doenças que o corpo deixa de produzir certo tipo de químicas e a pessoa desenvolve essas doenças. E claro que com um tratamento médico e medicamentoso, através de antidepressivos, ansiolíticos, medicamentos assim, pomadas, cremes, no caso de sintomas que saem na pele, essas pessoas resolvem esses problemas. Mas é claro que existe, nós estamos aqui dando um curso de capelania, de assistência espiritual a pacientes, existem também muitas coisas que não são enfermidades, nem psicossomáticas, nem físicas, nem por trauma, nem por acidente. Por exemplo, mas enfermidade por trauma, como assim? A pessoa quebrou a perna e desenvolveu ali uma embolia, uma enfermidade que criou por um trauma, um acidente. Está entendendo? Mas existem outras situações dentro de um hospital que os médicos não têm esse conhecimento. A enfermagem, se bem que hoje, num país como o Brasil, um país cristão, que tem muitos evangélicos, mais de 44 milhões de evangélicos, muitos hospitais têm crentes que detectam que o que está acontecendo com uma pessoa que deu entrada ou no pronto-socorro, ou na UPA, num posto de saúde, ou pelo SIAT, que é a ambulância que vem socorrer, e o médico não detecta esse problema. Ela não é depressiva, ela não é ansiosa, ela não foi atropelada, ela não tem diabetes, ela não está com pressão alta, ela não teve infarto, ela não tem nada, mas ela tem um comportamento hostil, ela tem uma alteração de voz, ela tem uma força diferente de uma pessoa normal, ela realiza movimentos no seu corpo físico que uma pessoa, na sua maneira natural, não consegue, não pode. E isso tem gerado, em alguns profissionais da saúde, como que eu posso usar essa expressão? Uma confusão no momento. E nós, como pastores, principalmente esses pastores que trabalham com visitação hospitalar, no meu caso, eu trabalhava desde manhã até a tarde, com períodos noturnos, escalas noturnas, plantões de fim de semana, feriado, independente da situação. A gente acaba detectando certas situações e muitos profissionais da saúde, ou as autoridades de serviço, como eu já falei em aulas passadas, o próprio segurança do hospital, a enfermeira,
ou a técnica de enfermagem, ou a zeladora, ou o nutricionista, o fisioterapeuta, ou o médico da pessoa, ele detecta que é uma situação atípica do tradicional. E nós entendemos que o mundo espiritual existe. Eu repito, separando agora toda a situação de doença de um corpo humano, seja psíquica, física, causada por enfermidade, por doença, por acidente, por trauma, e um problema agora de ordem espiritual. Tá ok? Então vamos deixar todo o lado da doença para cá, vamos para o lado espiritual. À luz da Bíblia Sagrada, Jesus expulsou muitos demônios, curou muitos enfermos, mas também expulsou muitos espíritos de enfermidades. Não confunda a doença do corpo físico com o espírito de enfermidade. Tá ok? Não confunda a doença do corpo com possessão demoníaca. Tem gente que acha que toda doença é demônio, veio do inferno, espírito de enfermidade. E não é assim. Ok? Não é assim. O cristão, o paciente, o ser humano, o católico, o espírita, ele tem um corpo. Esse corpo tem um prazo de vida que Deus deu. Lembra que eu disse, somos corpo, alma, espírito, da tricotomia que eu falei? Então, o corpo é o invólucro, é onde a alma habita. O espírito é a concessão de vida, é o fôlego dado por Deus. E a alma é o ser. Eu vou falar agora nessas aulas que seguirão após essa, porque eu não consigo falar isso tudo numa aula, sobre uma situação que acontece em ambientes de hospitalar também. Chama-se possessão por espíritos de enfermidades ou possessão por espíritos de demônios. Primeiro, em Marcos capítulo 16, versículo 17, eu escrevi essa apostila a pedido do próprio hospital, essa matéria, por situações que estavam acontecendo e a gente precisava preparar os nossos irmãos que visitavam para essas situações que volta e meia acontecia dentro do ambiente e ninguém sabia o que acontecia. Então, Jesus disse em Marcos 16, 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. E por aí o versículo continua. No Evangelho de Marcos, temos um destaque nesse assunto, que são os propósitos firmes de Jesus, que é derrotar Satanás e todas as suas hostes demoníacas. Jesus diz no capítulo 3 e no versículo de número 27, do Evangelho de Marcos, de como e sobre fazer isso. Vamos lá. Jesus diz assim, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. No Evangelho de Marcos temos um destaque nesse assunto, que são os propósitos firmes de Jesus, que é de derrotar Satanás e os seus demônios, todas as hostes demoníacas. Lá no capítulo 3 e verso 27 de Marcos, Jesus vai falar como fazê-lo, que eu acabei de ler ali, né? Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa sem que primeiro não amarre o valente. Então, roubará a sua casa. Manietar o valente. Esse valente que Jesus se refere é Satanás, o príncipe dos demônios. Roubar a sua casa. A casa não é uma casa de estrutura física, mas é onde Satanás está. Então são pessoas cativas que estão aprisionadas e escravizadas por Satanás. Lembra do endemoniado gadareno? Jesus atravessou o lago de Genazaré, enfrentou a tempestade no meio do mar e quando chegou em Gadara, libertou aquele homem que vivia preso com algemas, com grilhões, clamava de dia e de noite,
morava nos sepulcros, lembra? Jesus libertou aquele homem. Mas isso só é possível ser feito por alguém que é mais forte do que esse valente. E o mais forte e poderoso que esse valente Satanás é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo para derrotar o príncipe deste mundo, e derrotou. Derrotou, venceu o mundo, derrotou o diabo, porém, Jesus deixou claro que o diabo é o príncipe deste mundo. E assim como Jesus expulsava muitos demônios, os demônios existem. Ninguém sabe a origem deles claramente, né? A gente fala anjos caídos, espíritos, mas esses espíritos malignos, eles precisam, em nome de Jesus, ser derrotados somente através do Senhor Jesus Cristo. Capelão nenhum, visitador nenhum, expulsa demônios pelo seu próprio conhecimento teológico, pelo seu próprio preparo. Pode ter muito preparo, se não tiver o uso do nome de Jesus, não vai acontecer, porque ele sai em nome de Jesus, ou seja, você está ali em nome de Jesus. Vamos lá. Expulsar esses demônios. Mas, afinal de contas, o que são demônios? Algumas anotações bastante rápidas, objetivas, simples. São seres espirituais com personalidades e inteligência. Então, demônios, eles precisam de um corpo para eles se manifestarem. É claro que eles também se manifestam através das situações que acontecem por aí, né? E há várias maneiras de possessão. Existe a possessão física, a possessão mental, existe também a possessão que é por indução, por influência. Então, no mundo espiritual não existe brincadeira. Deus não brinca e o diabo também não. O inimigo, ele entrou na serpente e tentou Eva, e Eva cedeu àquela tentação. Note que foi necessário que o espírito maligno entrasse na serpente para que Eva fosse tentado. Então eles são seres espirituais invisíveis. Ninguém pode ver demônio. Não sai em raio-x, não sai em tomografia, não sai em hemograma, não sai em exame de ressonância magnética, cintilografia, não sai com contraste. Eles são seres espirituais. E eles são invisíveis, mas eles têm personalidade. Eles têm personalidade e também têm inteligência. Eles armam situações, eles criam situações para confundir, para escravizar, para destruir e também para provocar sofrimento na vida das pessoas. Então, o capelão, ele pode ter confrontos diretos com demônios no corpo de pacientes. Como fazer isso? Eu já vou lhe explicar, porque você tem que ter muito cuidado, porque a classe médica, a enfermagem, o hospital, não reconhece esse tipo de trabalho. Eles não reconhecem, porque isso é uma missão dada a Jesus para a igreja. A igreja. Então não tem uma matéria na faculdade de medicina que ensina médico a expelir demônios. Não tem uma faculdade na enfermagem que ensina o enfermeiro a expelir demônios, né? Mas nós que estamos ali em nome de Jesus, às vezes o demônio está ali, está quietinho, não se manifesta, porque o médico não incomoda, o enfermeiro não incomoda, o coletor de exames do laboratório não incomoda, mas chega um crente, uma oração, jejum, em nome do Senhor, vai incomodar. E pode acontecer de ter manifestação demoníaca na enfermaria que você entra, no quarto que você entra, no pronto-socorro, até na UPA, no posto de saúde. E demônio pode estar em qualquer lugar. Então veja, que são eles? São súditos de Satanás. Eles agem por orientação do príncipe deles, ou seja, por Satanás. São inimigos de Deus e inimigos dos seres humanos. Tem muita gente invocando o demônio, achando que é amigo, fazendo trabalho para demônio, pacto com o demônio, né? Achando que tornam-se amigos dos demônios. Não existe.
Os demônios odeiam os seres humanos que são imagem e semelhança de Deus e que têm a capacidade de reconhecer a Cristo como Salvador e Senhor, se entregar a eles e tornar-se nova criatura, salvos em Cristo, uma vez que eles são perdidos, condenados para sempre, que serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então eles são inimigos de Deus e dos seres humanos. Dos seres humanos, porque eles estão promovendo toda a maldade que puderem. Então, às vezes, a pessoa está ali porque um espírito de enfermidade mesmo está possuindo o corpo dessa pessoa. Ou, às vezes, é um demônio mesmo que se alojou nessa pessoa, na mente da pessoa, no corpo dessa pessoa. E aí, como ele é inimigo de Deus e nós estamos em nome de Deus, quando você entra dentro desse ambiente, pode gerar incômodo. E haverá, com certeza, algum tipo de manifestação. As manifestações pode ter com o corpo se entortando, se encurvando, pode ser gritos, pode ser xingamentos, pode ser mudança de voz e até com tentativa de agressividade. Você, como um capelão, tem que tomar muito cuidado para você não cair num enredamento deste cenário que será criado por esses espíritos, para que você fique por ruim e você seja ainda expulso dentro do hospital. Daí o porquê de um visitador estar sempre preparado. Vida espiritual no altar. Quem visita tem que estar cheio de Deus, não pode estar brincando, tem que ter compromisso, tem que estar ali em nome do Senhor, preparado para o conflito que pode acontecer a qualquer momento, qualquer situação. E se o conflito acontecer, eu lhe garanto que se você estiver preparado, será muito rápido e a vitória será tua em nome de Jesus. Mas se você estiver despreparado, isso pode criar uma situação constrangedora que vai chamar muita atenção e um desconforto, inclusive, para você, que talvez seja o único que vai saber o que está acontecendo, era o único que tinha autoridade de Jesus e capacidade em Jesus para resolver a situação, mas pelo despreparo, você pode acabar saindo envergonhado. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Inimigos de Deus e dos seres humanos. E eles são malignos e destrutivos. Não espere que o inimigo vai se submeter a você, porque ele não vai querer criar um escândalo reconhecendo que você está ali, de maneira nenhuma. A gente até brinca um pouquinho na aula, é claro que aqui é um ambiente de internet, né? São aulas virtuais, mas dentro de classe, para os meus alunos, eu conto uma historinha que a pessoa lutou tanto para expulsar um demônio, o demônio não saía, e o demônio começou a dar risada dele, e de repente ele não aguentava mais, ele falou assim: ô, seu demônio, tem misericórdia, vai embora, faz hora que eu estou aqui tentando te expulsar e você não vai. Isso não funciona com o inimigo. O inimigo não funciona. Ele não tem misericórdia, ele não brinca, ele não vai perder a oportunidade de manter o domínio, porque ele precisa de um corpo, e pode ser que ele entrou naquele corpo, e você está ali e pode tirá-lo. Mas eles são malignos. Eles vão fazer de tudo para promover o mal, ou contra você, ou contra o próprio corpo que eles estão usando. Porque a intenção deles é de destruir, seja por uma enfermidade promovida por eles, repito, isso é importante, repito, não é toda enfermidade, a maioria das enfermidades não são espíritos de enfermidade, mas há sim espíritos de enfermidades. Então a intenção é destruir aquela pessoa, roubando a vida dessa pessoa, a qualidade de vida, promovendo destruição, não só do paciente, mas da família do paciente. Quantas mães que sofrem. Ontem eu recebi uma ligação de um companheiro que congrega comigo, e ele me disse: pastor, não estou podendo ir na igreja, porque o meu filho está terrivelmente atormentado. Ele fica vendo coisas, ele está alucinado, ele vê as coisas. Eu disse: irmão, grave ele, e mostre para ele como ele fica
quando ele parte para essa linha de atividade dele. Mostre para ele escapar disso, ele vir para Jesus o mais depressa. Então, irmãos, o inimigo quer destruir, ele faz as famílias sofrer, as esposas sofrerem, os pais sofrerem, mas principalmente a pessoa que está sendo possuída por eles. Então, precisamos de ter o máximo de cautela, cuidado e preparo para quando tivermos esse confronto, quando nos depararmos com essa manifestação, ela seja rápida em Jesus, para que a pessoa fique liberta no poder do nome do Senhor. Na próxima aula, eu falo mais sobre isso.